Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um podcast em que a gente reflete acerca dos ensinamentos do Cristo, à luz da doutrina espírita, sempre gratos pelos seus ensinos, pelas suas palavras que há 2000 anos nos trouxe e que agora temos a permissão, a oportunidade de refletir e de levar ao nosso coração esses ensinamentos. Queríamos começar nossas reflexões com uma prece inicial, rogando aos céus que nos abençoe, que nos ilumine, que nos faça entender melhor as reflexões que aqui fazemos. Sabendo da nossa pequenez, das nossas imperfeições, nós almejamos nos elevar aos céus através do pensamento que modifica as fibras mais íntimas do coração e do sentimento, nos auxiliando a não mais errar, a não mais cair nas tentações, a não mais nos perder nos descaminhos do orgulho, do egoísmo e da vaidade. Que Jesus nos abençoe a todos e que nos dê uma ótima reflexão e um melhor entendimento. Que assim seja. Então, meus amigos e minhas amigas, hoje a gente vai discutir o texto que está colocado por Kardec no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula Amai o próximo como a si mesmo, nos itens 3 e 4, que ele vai trazer uma referência à parábola dos credores e dos devedores. Nessa parábola, a gente vai ler o seguinte texto. O reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar contas aos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que devia 10.000 talentos. Mas como não tinha meios de os pagar, mandou seu senhor que o vendessem a ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que lhe pertencesse para pagamento da dívida. O servidor, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência, eu te pagarei tudo. Então o senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair, encontrando de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, o segurou pela goela e, quase a estrangulá-lo, dizia: Paga o que me deves. O companheiro, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: Tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se e o mandou prender, para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram o senhor de tudo o que acontecera. Então o senhor, tendo mandado vir à sua presença, aquele servidor lhe disse: Meu servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias, porque me pediste. Não estava desde então no dever de também ter piedade do teu companheiro, como eu tivera de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos, para que o tivesse, até que ele pagasse tudo o que devia. É assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. Esse texto, meus amigos e minhas amigas, nos toca o coração porque fala exatamente da prática do perdão, da indulgência e da benevolência tal qual os Espíritos nos trazem naquela pergunta famosa 886 do Livro dos Espíritos: como se dá a caridade tal como Jesus a entende? Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não adianta a gente se perder nos mesmos erros que temos cometido reiteradamente há tantos séculos, de não perdoar as dívidas que os nossos irmãos, irmãs, aqueles que compartilharam conosco da caminhada, têm para conosco. Porque assim como eles,
nós também somos devedores. Nós também temos dívidas, muitas vezes impagáveis com o passado, que só a misericórdia divina pode nos extrair desses débitos. Só as novas oportunidades de encarnação, as novas vivências e experiências em família nos permitirão pagar uma parte desses débitos. Porque a outra parte virá da misericórdia divina. Porque a carga de débitos é tão imensa que nós não suportaríamos. E temos então que trabalhar para as nossas imperfeições serem atenuadas, excluídas de nossa vida, para que a gente possa alcançar a pureza de coração, de sentimento. É necessário, portanto, que a gente trabalhe o nosso coração, o nosso sentimento. A razão já está aí, colocada, escrita, discutida, dialogada. O trabalho maior de nossa existência é fazer que a razão equalize o sentimento, para que o sentimento se eleve e, a partir dele, nós consigamos manter o ideal de fraternidade em nossos atos, em nossos pensamentos, para com aqueles que nos rodeiam. É necessário, portanto, que a gente entenda que o perdão que nós oferecemos ao outro é um dever para com a nossa própria consciência. Porque devemos nos julgar também devedores, também imperfeitos. Ao sermos indulgentes com o outro, é reconhecer em nós a própria capacidade de também cometer os mesmos erros. Porque se o outro intencionalmente nos fere e nós nos magoamos, é que existe ainda dentro de nós a capacidade de também ferir. É que ainda mora em nosso coração o sentimento impuro. Porque a mágoa não nasce de coração puro. O rancor não cresce em um terreno fértil e purificado. O rancor vem de uma alma ferida e machucada que está pronta a ferir também. Entendendo isso, a gente se consola com a transitoriedade dos sofrimentos, das decepções, das mágoas, porque só o amor vai permanecer. Todos os sofrimentos que a gente já ouviu falar na história da humanidade passaram. O que nos resta agora, nesse momento, é olhar para frente. Todos somos credores e, portanto, devedores uns dos outros. E na caminhada em que nos encontramos, nós precisamos agir com fraternidade. A nossa regeneração não precisa se dar pelo sofrimento. Ela pode ser alcançada pela fraternidade. Eu não preciso fazer o outro sofrer com a ideia de que o sofrimento no outro o purifica. Eu não preciso sofrer com a ideia de que o sofrimento me purifica e apenas o sofrimento me levará à salvação. Mas eu preciso submeter o meu orgulho, o meu egoísmo e a minha vaidade à prova, para que eu possa entender a necessidade de ser bom e justo. O sofrimento, portanto, é válido para que a gente saiba diferenciar o bem do mal. Nesse sentido, temos o apoio irrestrito do Cristo, que nos inspira e nos consola com suas palavras tão iluminadas. E ele precisava usar esses artifícios da metáfora para que as pessoas pudessem entender de forma mais simples
que, uma vez que eu também sou devedor, não posso ser um cobrador implacável. Tenho o dever de perdoar as dívidas dos meus irmãos, assim como eu gostaria que as minhas faltas fossem perdoadas. Porque nossa misericórdia, embora não chegue aos pés da de Deus, deve se aproximar dela. Deve ir em direção à misericórdia de Deus. Essa é a nossa mensagem do dia. Para que a gente possa compreender a necessidade de convivermos fraternalmente com nossos irmãos. E para finalizar, queríamos fazer uma oração, rogando a Jesus que nos inspire o coração para quando aquela dor surgir, para quando aquela mágoa nos abater, para quando aquele rancor que nos enceguera nos fazer tremer o íntimo, a gente possa vencer o nosso próprio orgulho, fazer-se dobrá-lo e eliminá-lo de nossa existência. Fique com Deus. Muita paz.